Seja bem-vindo e seja bem-vinda. É um prazer saber que mais uma vez você ouve este podcast com a oportunidade de nos debruçarmos sobre o livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, que com a sua palavra trouxe juízo à nação de Israel. Neste terceiro dia, trataremos do texto presente nos capítulos 8, 9, 10 e 11. No primeiro capítulo de hoje, no seu capítulo 8, o Senhor nos relata através de Ezequiel uma visão que o profeta tem das abominações cometidas pelas autoridades e pelo povo de Israel, especificamente relacionadas ao templo do Senhor. No capítulo 8, inclusive, vemos algumas vezes a expressão que é traduzida para o português como ciúme ou ira de Deus. Eu gosto desta expressão ciúme, porque traz a noção deste sentimento que corrói o coração de Deus ao ver o seu povo trocando-lhe por outros deuses. Essas abominações no templo explicitam a diferença que existe e que muitas vezes nos esquecemos entre Deus, religião e templo. Você pode ter um Deus sem ter religião e sem ter um templo. Você pode ter um templo sem ter religião e sem ter Deus. Você pode ter uma religião que não tenha nem Deus, nem templo. E Deus não está preso a religiões e a templos. A distinção é importante porque vemos as abominações sendo cometidas no templo do Senhor e a sua glória se afastando de lá. Na visão, Ezequiel percebe a adoração a 4 tipos de deuses. Primeiro, a deusa do sexo, Azerá. Depois, deuses que rastejam, deuses detestáveis, numa tradição adquirida com os povos egípcios. Logo em seguida, a adoração ao deus Tamuz ou Dumuzi, o deus dos mortos, o deus que fazia um ciclo constante, segundo os sumérios, de ir até o mundo dos mortos e voltar. E por fim, a adoração ao deus Sol. Autoridades de Israel, autoridades do templo, mulheres, o povo, todos envolvidos na abominação. Por conta disso, no capítulo 9, o Senhor então convoca um homem vestido de linho para marcar a testa dos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, o Senhor diz aos outros homens: sigam este homem de linho e matem todos cuja testa não estiver marcada. Numa alusão à mensagem ocorrida durante a história do Êxodo, da saída do povo do egípcio na última praga de morte dos primogênitos, quando a Bíblia nos conta que o Senhor então passou com o seu anjo da morte e as casas que tinham sangue nos umbrais foram poupadas, diferentemente das demais casas. Neste caso, todos aqueles que não receberam a marca do homem vestido de linho foram consumidos ao fio da espada. Foram mortos todos, idosos, jovens, meninas, mulheres, crianças pequenas, mas os que tinham sinal não foram sequer tocados. Inclusive o templo foi profanado com sangue. Diz o Senhor, inclusive: comecem pelo templo. No capítulo 10, o profeta nos revela então a glória de Deus, aquela glória imarcessível, aquela glória inefável, indescritível que ele havia visto e tentado relatar com as suas parcas palavras no capítulo 1,
novamente se movendo, com seus olhos sobre rodas, a voz do Todo-Poderoso, querubins, superfície de cristal e sobre ela o trono do Senhor. A mesma visão, com os mesmos componentes. No entanto, esta glória se move para longe do templo. Deus começa a abandonar o templo que foi construído para a sua glória. Tristeza nos assome o coração quando lembramos que durante a construção do templo de Salomão, a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os homens não podiam entrar no templo, de tão cheio que estava ele da glória do Senhor. E então o capítulo 11 nos remete novamente aos 25 homens que o capítulo 8 nos conta que estavam presentes no templo, dizendo que esses homens de forma arrogante dizem: a cidade de Jerusalém é uma panela de ferro, e nós somos a carne dentro desta panela. Esta cidade é como uma panela de ferro e estamos seguros dentro dela, como a carne dentro da panela. No entanto, o Senhor traz juízo sobre estes homens, dizendo: vocês assassinaram muito nesta cidade, vocês encheram a rua de cadáveres, mas vocês serão massacrados. No entanto, estes homens contra-argumentam dizendo: Deus abandonou esta terra, Deus não está mais presente aqui. E o Senhor então se volta aos exilados, aqueles que já não tinham direitos, aqueles que estes homens inclusive chegaram a roubar, a possuir, a invadir as suas terras porque foram exilados. O Senhor se volta para eles e diz: serei um santuário para vocês, trarei vocês de volta, lhes darei um espírito novo, colocarei no lugar do coração de pedra de vocês um coração de carne. Quando vemos estes 4 capítulos, percebemos lições muito importantes que o Senhor nos traz através destas mensagens. Além do seu juízo contra o pecado, contra autoridades revestidas que estão ali, investidas do seu poder, para julgar conforme a palavra do Senhor. No entanto, transvestidas de falsa e pretensiosa santidade, na verdade estão cheias de malignidade em seu coração e profanam o mandato que o Senhor lhes deu. Quando olhamos este cenário, vemos um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que exerce o juízo, que executa esta condenação, mas um Deus que ainda olha com uma mensagem de esperança. Se eu pudesse lhe relatar alguns pontos importantes desses 4 capítulos, primeiramente, lhe deixaria bastante claro que sacerdotes, religiões e templos, por incrível que pareça, por mais absurda que possa parecer a minha sentença, sacerdotes, religiões e templos podem sim estar muito longe de Deus. Infelizmente, não é raro, e eu diria inclusive que é muito comum, percebemos que no meio do seio da igreja cristã são tantos e tantos sacerdotes que não conhecem a Deus. São tantos templos onde Deus não habita. São tantas religiões que não sabem a que Deus adorar. Também ressaltaria nestes 4 capítulos um Deus com um zelo consumidor, um ciúme por aquilo que lhe pertence, seu povo, seu templo, sua glória. Deus não admite compartilhar seu povo com ninguém. Deus não admite que o seu povo adore a outros deuses.
Deus não admite que o seu povo o abandone para seguir outros deuses. Sejam eles deuses feitos por mãos humanas, sejam eles deuses compostos por crenças, convicções ou ideologias, sejam eles deuses do dinheiro, do poder, do sexo, daquilo que vemos tantas e tantas vezes o homem abandonar o Senhor. Deus não admite que o seu templo seja profanado. E vemos claramente um Deus que no prenúncio do véu que se rasga séculos depois, quando Jesus diz tetelestai, está consumado. O templo não é mais o prédio. O templo são essas pedras vivas, estes homens e mulheres que decidem ser a habitação do Todo-Poderoso. E Ele não admite profanação do templo. E Deus não admite também dividir o que é seu quando diz respeito à sua glória. Como diz a sua palavra, Ele não divide a sua glória com ninguém. E por fim, e como uma palavra de esperança, o capítulo 11 nos deixa claro que Deus promete restauração e sua companhia eterna ao povo que restará deste cenário de tamanha desolação. Assim, restauração não somente material, não somente de um Deus que lhes promete trazê-los de volta à sua terra, reconstruir as suas casas, recompor as suas finanças, mas também de um Deus que lhes promete um novo coração, de um Deus que lhes promete um espírito novo. É Deus fazendo novas todas as coisas. Esta foi a promessa de Deus ao povo que ouviu a profecia de Ezequiel e, cheio de temor e tremor, decidiu se arrepender de seus pecados e, ainda que distante do templo, seguir ao Senhor. Esta é a promessa de Deus, hoje, para mim e para você. Que Deus te abençoe.